arde meu coração a teus pés, entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, me prostro a adorar-te. A teus pés mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. A teus pés arde meu coração, a teus pés entrego o que sou. É o lugar onde seguro estou, onde ninguém me atingirá. Me perdoaste, me levaste à tua presença, me levantaste, me prostro a adorar-te. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. Não há lugar mais alto, tão grande como estar a teus pés, estar a teus pés. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo. Oh, glória a Deus. E aqui permanecerei, prostrado aos teus pés. E aqui permanecerei aos pés de Cristo.
melhor lugar para estar Aleluia, Senhor. aos pés de Jesus. Louvamos, Deus, pelo Teu amor. Louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Porque ela é bálsamo, porque ela é lâmpada, porque ela é luz para os nossos pés, Senhor. Lâmpada para os nossos caminhos, Senhor. Fala com cada um de nós nesta hora, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados, por favor. Podem abrir as vossas Bíblias, por favor, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Amém. E hoje vamos meditar um pouco sobre a importância da obediência. Amém? Deus prefere, Deus diz na sua palavra que melhor é obedecer do que o sacrificar. A obediência, ela traz a bênção de Deus. Amém? Ela traz a aprovação de Deus. Irmãos, nós queremos ser obedientes à sua palavra. Nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Vamos ficar em pé então mais um bocadinho e vamos ler verso 9 ainda. E vamos voltar um bocadinho atrás ao texto em que terminamos no primeiro culto, voltando a ler o versículo 9. E vamos seguir um bocadinho em frente. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedónia e lhe rogou dizendo: passa à Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão procuramos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troado, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedónia e é uma colónia. E estivemos alguns dias nesta cidade e no dia de sábado saímos fora de portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, nos pediu, dizendo: se havias julgado porque que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Até aqui a palavra do Senhor. Estamos diante da tua palavra, mais uma vez, Deus, pedimos auxílio, ajuda do Espírito Santo, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem sentar. Pensamento central e principal que eu queria deixar para cada um de nós é este: nós temos necessidade, nós precisamos de obedecer completamente ao Senhor. Não somente a parte daquilo que Ele pede, mas na totalidade, 100%, aquilo que o Senhor pede de cada um de nós. A obediência total ao Senhor, ela é essencial, porque somente a obediência permitirá com que Deus faça em nós, na nossa vida, na nossa família e na nossa comunidade ou na nossa igreja, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para cada um de nós. Amém? Sabe, falamos no primeiro culto que Deus tem bons pensamentos a nosso respeito. O profeta Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, registrou: porque eu bem sei que pensamentos tenho acerca de vós. É pensamentos de paz,
e não de mal. Deus tem coisas boas, Deus tem um propósito para a nossa vida. A nossa vida tem sentido quando Jesus, Ele está no centro da nossa vida. Mais fará sentido, porque iremos ver as bênçãos, a vida abundante de Deus na nossa vida, quando nós nos comprometemos com Ele em segui-lo, em servi-lo, em obedecer ao Senhor. Não somente no momento da aflição, em corrigirmos uma situação, mas colocá-lo em primeiro lugar como, na verdade, o nosso guia, o bom pastor que nos guia a cada dia da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então diz o verso 9, e Paulo teve de noite uma visão que se apresentava um homem, um varão, um jovem da Macedónia, que já faz parte da Europa, e lhe rogava dizendo, passa a Macedónia e ajuda-nos. Amém? Irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, mais do que qualquer outro, excetuando Apocalipse, que é uma visão contínua, amém? O livro de Atos dos Apóstolos é onde está registado mais visões, na verdade, no Novo Testamento, de qualquer outro evangelho ou livro no Novo Testamento. Amém? Logo, por exemplo, no capítulo 9, nós encontramos quando a visão de Ananias, quando o Senhor falou com ele, falando, na verdade, a respeito de Saulo, para o receber, e da visão do ministério que Deus tinha para a vida de Saulo, e da forma como ele, o próprio Ananias, iria confirmar a visão que também Saulo teve do Senhor Jesus Cristo. Amém? Cornélio e Pedro, nós vemos também, encontramos isso também no capítulo 10. No capítulo 10 temos o Senhor está dando uma visão a Cornélio para chamar a Pedro. O Senhor dando uma visão mais do que uma vez a Pedro para ir, de alguma forma, a Cesareia para estar e cumprir a palavra do Senhor, levando o Evangelho. O Senhor diz, mata e come, toda aquela visão que o Senhor deu, todas aquelas coisas, na verdade, que não são normais para um judeu comer, o Senhor estava trabalhando com ele de uma forma tremenda. E aqui Paulo, ele tem uma noite uma visão em que um varão da Macedónia, amém? Ele pede ajuda, passa a Macedónia e ajuda-nos. É imperativo. É algo que é um rogo muito forte. É algo que é comovente de alguma forma e que tocou o coração de Paulo. Ele percebeu que não era a sua mente, ele percebeu que não era a imaginação sua, ele percebeu que era o Senhor a despertá-lo para ajudar alguém, e neste caso está no plural, ajuda-nos. Havia um povo em sofrimento, havia um povo que não tinha esperança, havia um povo que na verdade estava cego em relação ao futuro, em relação à eternidade, na verdade um povo que estava entre dois caminhos, mas muito longe do Senhor. E Paulo é despertado com esta palavra muito forte, ajuda-nos, ou seja, socorre-nos. E a verdade, nós olhando e pensando um pouquinho à nossa volta, há muita gente a pedir ajuda, há muita gente em sofrimento, há muita gente cujo seu futuro eterno está, na verdade, está completamente longe do propósito de Deus. Estão condenados, estão longe de Deus, estão destinados, na verdade, a um destino que não é aquele que o propósito de Deus para cada um, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se salvem. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Havia um povo na Europa, nós somos europeus, amém? Um povo que não conhecia a palavra de Deus, um povo em densas trevas. A visão de Paulo era passar a Ásia, ir à Bitínia, era o seu pensamento, era a sua oração, na verdade, mas o Senhor impediu, o Senhor bloqueou, o Senhor disse, não, é um bom propósito, mas não é para lá que eu te quero levar. Então o Senhor levou a Trode, e ali em Trode o Senhor preparou todas as coisas para que mais um elemento se juntasse à equipa missionária, Paulo, Silas, Timóteo e agora também
se juntou mais um elemento precioso, amém, que é o Dr. Lucas. Amém? Então entrou e agora encontramos também no plural, na primeira pessoa do plural, toda a narrativa bíblica, porque até então, na verdade, é no plural, da verdade, mas na verdade não tem a ver com ele, mas eles foram impedidos, agora fomos. O Senhor começa a falar, amém? E logo depois desta visão, diz o verso 10, e Lucas está incluído nesta visão, procuramos, ele está incluído na obra, ele está incluído na ação. Amém? Fomos desafiados e agora o que aconteceu? Nós obedecemos. Amém? Irmãos, Deus fala. Amém? Vimos nesta manhã na primeira mensagem que Deus fala de muitas maneiras. Deus falou no passado de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus fala de sonhos, visões. Deus fala pela sua palavra. Mas de todas as maneiras que Deus fala a cada um de nós, cabe da nossa parte fazer o que é essencial. Não é ser somente ouvintes. Não é somente ter consciência, certeza que é Deus a falar. Mas ter, na verdade, o senso que aquilo que Deus fala é para ser cumprido. Deus requer da nossa parte a obediência. O conhecimento da vontade de Deus enche-nos a cabeça. Amém? O facto de nós conhecermos a Bíblia de trás para a frente e de frente para trás, devemos conhecê-la, mas não praticá-la. Somos comparados ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. Ele sabe o que deve fazer, mas não faz, não põe em prática. Ele sabe o que Deus quer, a forma como Deus quer que ele viva, que ele construa a sua casa, que ele construa a sua família, mas ele não faz de acordo com aquilo que Deus quer. Ele vai pelo que é mais fácil, aquilo que dá menos trabalho e às vezes aquilo que aparentemente é mais bonito, junto à praia. Mas nem sempre aquilo que é o mais bonito, aquilo que é mais rápido, aquilo que é o mais fácil é o melhor para nós. Há caminhos que ao homem parecem direitos, mas são caminhos de morte. Logo vi esse caminho maravilhoso nas campinas do Jordão, um lugar tão bonito à beira do rio Jordão. E ele ali construiu a sua casa sobre a areia. A sua família foi destruída, perdeu a sua esposa, suas filhas ficaram moralmente corrompidas. Então, queridos, não basta conhecer a palavra, não basta saber o que o Senhor requer de cada um de nós, precisamos pôr em prática na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus fala e Deus continua a falar com cada um de nós. E o Senhor diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Não endureças o teu coração. Não digas não a Deus, não digas fica para depois, mas diz: Senhor, ajuda-me a pôr em prática aquilo que tu estás pedindo de mim. Ajuda-me, Senhor. Eu não sei como, eu não tenho força, mas eu sei que tu podes me ajudar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Amém? Deus continua a falar e Deus fala de muitas maneiras. E é interessante que no versículo 10 eles perceberam, diz, concluindo, eles tiveram discernimento. Eles perceberam que aquela visão era do Senhor, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Irmãos, às vezes Deus mostra uma necessidade. Amém? E espera que nós possamos reagir. Sabe, eu lembro mais uma vez de algo que é muito fundamental e importante. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus nos criou para a sua glória. Será que nós estamos glorificando a Deus com a nossa vida? Não é o domingo, quando simplesmente levantamos as nossas mãos e cantamos, abrimos a boca, e certamente o nosso coração também fica sensível à atmosfera da adoração, e abrimos a boca e a nossa mente se liga a Ele no momento de culto. É mais do que isso. É no nosso dia a dia.
É no trabalho, entre a família, entre os vizinhos, é nas nossas transações, nas compras, no compra e venda, nos estabelecimentos, daqui para lá. Será que nós estamos vivendo para a glória de Deus nesses lugares também? Para além da casa de oração, será que nossos 7 dias da semana vivemos para a glória do Senhor? Nós fomos chamados para viver para a sua glória. Nós fomos chamados para ser sal. Nós somos chamados para ser luz no meio de um mundo que está em trevas. Então, irmãos, não basta ouvir, não basta saber que é o Senhor a falar. Amém? Para que nós possamos ter resultados, bênção na nossa vida, precisamos estar dispostos a ser praticantes, obedientes àquilo que o Senhor pede de cada um de nós. Versículo 13. Agora vamos ver o resultado da obediência. E no dia de sábado, interessante, antes disso diz que eles, no versículo 12, eles andaram pela cidade, quando eles chegaram a Filipos, diz que eles percorreram, estivemos alguns dias nesta cidade, né, observando, vendo, conhecendo a cidade de Filipos, e diz que no dia de sábado, saímos fora de portas para a beira do rio, onde julgávamos, onde pensávamos haver um lugar para oração. Talvez procurassem uma sinagoga, talvez procurassem um grupo de crentes judeus em oração, e eles foram. E diz que assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntavam. Havia um grupo de mulheres, né, que se juntavam à beira do rio para orar ao Senhor, Deus Jeová. E uma certa mulher chamada Lídia, irmã Lídia, não está. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, agora vejam, nos ouvia. E o Senhor, veja quem é que faz a obra, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Oh, glória a Deus. Amém? Então Paulo e Silas, e também Timóteo e Lucas, eles obedeceram à palavra do Senhor. Eles tiveram a visão, eles ouviram aquele apelo, eles obedeceram, foram guiados pelo Senhor até a Macedónia, até a cidade de Filipos. Amém? Que é a primeira cidade da entrada pelo norte da Macedónia. Amém? Filipe, que era em homenagem ao pai de Alexandre o Grande, que tinha sido rei dos macedónios. Amém? Então essa cidade de Filipos. Então Deus preparou o caminho, na verdade, para que várias pessoas pudessem ser salvas. Amém? Muitas vezes Deus chama-nos e não sabemos o que é que vamos encontrar. Quando Deus nos chamou para virmos até este lugar, nós não sabíamos, não tínhamos uma ideia a 100% daquilo que íamos encontrar. Talvez a 40%, talvez tivéssemos uma ideia da igreja aqui de Trajoce, mas o Senhor trouxe-nos, irmãos, e a verdade é que nós obedecemos, não é? E a obediência é melhor. Deus quer que nós possamos obedecer. Amém? Irmãos, é interessante ver que diz exatamente que eles foram no dia de sábado, como era normal. Ele sempre se dirigia a uma sinagoga, não havendo sinagoga, procurou na beira do rio e encontrou ali um grupo de mulheres. Amém? Um grupo de mulheres que estava orando. Gente que já orava a Deus. Gente que já cria no Deus único. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus dos judeus. Irmãos, mas havia uma coisa que faltava nestas mulheres. Faltava-lhes conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Faltava-lhes conhecer que Jesus Cristo era o Messias prometido nas Escrituras do Antigo Testamento. Logo lá, quando o Senhor fez a promessa a Adão e a Eva, que da semente da mulher iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Na verdade, aquele que é, na verdade, descendência da raiz, na verdade, aquela raiz de Jessé,
como diz a palavra do Senhor, amém? Descendência de David, o filho de David, né? O descendente, na verdade o verdadeiro escolhido, um homem segundo o coração de Deus, David, um homem sensível ao Senhor, e diz que da sua descendência também viria aquele que havia de julgar, aquele que havia de reinar, aquele que seria o Messias. Irmãos, estas mulheres da casa de Israel, estas mulheres judias, elas ainda perto da palavra, perto do Senhor, mas ainda perdidas. Perdidas, sem esperança. Perdidas, na verdade, sem a certeza da vida eterna. Irmãos, e à nossa volta há muitas pessoas que estão perto da verdade. À nossa volta muitas pessoas que até oram a Deus, como a Lídia e estas mulheres, mas que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Até mesmo na casa de oração, quando nos reunimos, pode haver aqui aquilo que é descrito no capítulo 15 de Lucas. Pode haver aqui uma dracma perdida. Perdida dentro da casa de Deus. Perdida, mas que o Senhor quer achar. Que o Senhor quer encontrar. Que o Senhor está à procura. Porque não basta estar na casa de Deus. Não basta cantar para Deus. Não basta levantar a nossa voz para Deus. Não basta ouvir a palavra de Deus. Temos que responder. Quando o Senhor diz: dá-me, filho meu, dá-me, filha minha, o teu coração. E enquanto não tomarmos uma decisão pessoal, enquanto nós não entregarmos a nossa vida a Jesus, podemos ser como estas mulheres tementes a Deus. Mulheres que certamente se desviavam do mal, de fazer coisas que desagradavam a Deus, mas não tinha a presença do Espírito Santo na sua vida. Porque somente no momento em que nós entregamos incondicionalmente a nossa vida, rendemos a nossa vida ao Senhor, é que o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Então o texto diz algo tremendo sobre esta mulher. Amém? Verso 14: uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, ela nos ouviu. Graças a Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Irmãos, um culto sem a palavra não é um culto ao Senhor. Amém? Claro, há cultos de estudo bíblico. Amém? Há cultos mais de celebração, mas precisamos ter a palavra de Deus. A música tem o seu grau de importância, pode nos emocionar, pode nos ajudar a abrir o nosso coração, mas aquilo que penetra até o fundo da alma, aquilo que Paulo diz, as juntas e medulas, divisão da alma, é a palavra de Deus, porque ela é eficaz. Ouvir a palavra, né? E quando nós ouvimos a palavra nunca fica indiferente, porque ela é poderosa. Porque a palavra, ela é eficaz. Amém? Ela ouvia, mas graças a Deus para a manifestação, a operação do Espírito Santo que estava ali também. Porque é o Espírito Santo que convence do pecado. Todos são pecadores. Não há um justo nem um sequer. Todos estão em condenação, mas o Senhor fez cair sobre ele o pecado de todos nós, sobre Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Irmãos, ouvindo, na verdade, que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Muitas vezes eu ouço e incomoda-me quando eu ouço: eu sempre fui uma pessoa boa. É verdade, sempre se procurou desviar do mal, mas até Jesus, quando foi confrontado pelo jovem mercador, diz: bom mestre, ele: para aí, só há um bom que é Deus. Então, queridos, amém?
Realmente ele era um bom mestre, porque dele nunca se viu engano, nunca se viu mentira. Verdadeiramente ele foi tentado em todas as áreas da sua vida. Foi tentado, mas ele não cedeu ao pecado. Verdadeiramente ele era o único verdadeiro que pode conhecer os nossos corações e ver que em nós não há bem algum. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, mas louvamos a Ele pela sua graça e pela misericórdia, porque Ele fez que isso, o Pai permitiu e Jesus aceitou esse sacrifício, fez que isso sobre Ele o pecado de todos nós. Então o Espírito Santo convenceu Lídia que era uma pecadora. Amém? O Espírito Santo, na verdade, abriu o seu coração para aceitar a palavra. Arrependei-vos e convertei-vos, para que assim venham tempos de refrigério à vossa vida pela presença do Senhor. Irmãos, se não houver arrependimento, seremos religiosos, frios, secos. Mas quando há arrependimento, quando há quebrantamento, diz que o Senhor não despreza um coração contrito. Amém? Quando há quebrantamento, quando há arrependimento verdadeiro, o Senhor vem e enche o nosso coração, consola, limpa toda a lágrima e enche-nos de consolação, do conforto do Espírito Santo. Igreja, estamos precisando de quebrantar os nossos corações na presença do Senhor. Nós muitas vezes fazemos as nossas imaginações sobre Deus, sobre o que é um culto a Deus. Irmão, deixe as suas imaginações, mas quebrante-se na presença do Senhor, porque quando há quebrantamento na sua presença, estamos aqui, estamos pensando no tempo em que não havia confinamento, no tempo em que estávamos todos juntos, e isso perturba a sua mente. Não permita que o diabo use esses maus pensamentos para roubar o seu tempo de comunhão com Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então não perca a presença do Senhor, porque Ele está no nosso meio, porque Ele está para abençoar, porque Ele está disponível para atender aqueles que se quebrantam diante dEle, que se buscam humildemente. Só sairemos daqui como viemos, se ficarmos impávidos e serenos diante daquilo que Deus está despertando e falando aos nossos corações. Já desde o tempo de louvor e adoração, Deus tem estado a trabalhar conosco. Irmão, irmã, abre o seu coração, limpa a sua mente, entrega ao Senhor a tua ansiedade, entrega ao Senhor nesta manhã tudo aquilo que está trazendo preocupação, deixa agora aos pés da cruz e estejas disponível para o Espírito Santo trabalhar na tua vida, para a renovação que Ele quer fazer aqui nesta manhã na tua vida. Tu não vieste para voltar para casa igual, tu não vieste aqui para voltar para casa igual. Deus chamou-te deste lugar porque Ele quer fazer uma obra na tua vida. Esta é a manhã da vitória. Esta é a manhã da vitória. Fala com Ele. Abre a tua boca e eu te encherei. Louva-o de todo o teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Diz o versículo 15. E depois que foi batizada, graças a Deus. Oh irmãos, ela ouviu. Ela obedeceu à palavra do Senhor. Ela quebrantou-se. Ela fez um compromisso com o Senhor. Oh irmão, quantas pessoas ouvem e não se querem comprometer, não querem descer as águas do batismo. Vêm só buscar uma oração no tempo da aflição, pedem-nos ajuda, telefonem-nos, pedem-nos socorro, mas não querem obedecer ao Senhor, não se querem comprometer com o Senhor, não querem fazer parte de uma igreja local. Obediência é melhor que sacrificar. Ela obedeceu. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Depois que foi batizada, ela e a sua casa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Aleluia. Esta mulher, ela foi batizada. Ela obedeceu ao mandamento do batismo. Amém? Mais ainda, o texto sobreentende que ela começou a servir ao Senhor.
Ela começou a dar testemunho de Jesus à sua família. Não tenhas vergonha. Não tenhas vergonha de Jesus. Não tenhas vergonha do Senhor. Não tenhas vergonha da sua palavra. Não tenhas vergonha do Evangelho. Muitas vezes perdemos a bênção porque nos envergonhamos do Senhor, porque nos envergonhamos da sua palavra, porque nos envergonhamos, na verdade, da igreja do Senhor. Não tem vergonhas. Não tem vergonhas. Foste chamado para servir a Deus. Se chamas-lhe Senhor, tu és servo ou serva. Ela obedeceu. Ela começou a testemunhar à sua família. E a palavra, que é boa semente. A palavra que é viva e que é eficaz. A palavra que nunca volta vazia. Aleluia. Ela produziu também resultados. Isto é para ti. Tu que já desististe da tua família. Não desistas da tua família. Não desistas da tua família. Quem crer e for batizado será salvo. Entretanto, mais à frente vamos iremos estudar mais à frente, quando ele também em Filipos encontra aquele homem, aquele carcereiro. Senhores, que é necessário que eu me faça para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Igreja do século 21, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. Não desistas do teu marido, não desistas da tua mulher, não desistas dos teus filhos, não desistas dos teus netos, não desistas, porque Deus tem uma obra para eles. Deus não faz as coisas pela metade. Tu vais para o céu e eles vão para o inferno. Não, eu não tenho um Deus que é incompleto, eu não tenho um Deus que só trabalha com uma mão, eu tenho um Deus que trabalha com as duas mãos, e age poderosamente para a bênção da família, para a salvação da família. Não desistas, o diabo quer que tu desistas, não desistas, determina diante de Deus: Senhor, eu não vou desistir da minha família. Oh, santo Deus, há fruto, aleluia, oh, amém. E vemos uma mulher começa a servir ao Senhor, ela pede, amém, fica na minha casa. Ela insiste, né? Rogo, dizendo: a vez de julgado, que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali. Amém. E ela nos constrangeu, diz Lucas, a entrar na sua casa, a ser seus hóspedes. E ser hóspede não é somente ir lá dormir, é comer. Amém. Agora aquela mulher vai servir com os seus bens. Amém. Vai servir ao Senhor com a sua casa. E está sendo usada no dom da hospitalidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não começa a servir ao Senhor com aquilo que ela não tem. Ela começa a servir ao Senhor com aquilo que ela já tem. Muitos dizem assim: Senhor, eu não posso servir porque não tenho. Não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro. E se calhar ainda não recebeste o dom que Deus já tem reservado para ti, para te dar mais à frente. Mas Ele já te deu dons neste momento. Ele já te deu bens neste momento. Ele já te deu, quem sabe, uma casa. Quem sabe um carro, para ser de bênção, para trazer pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus tem colocado dons, bens. Deus tem dado bênção. Amém? Então começa a servir ao Senhor. Não estou a dizer para vir entregar e dar a casa para a igreja. Aqui não é lá aquela igreja do Macedo. Aqui não é nada disso. Não tem nada disso. Mas seja hospitaleiro. Amém? Quando haver um apelo, olha, precisamos aqui hospedar uns irmãos que estão vindo por um dia, por um fim de semana, para estar ministrando. Oh, irmãos, podem ficar lá na minha casa. Escuta, estar a mandar para um hotel. Irmãos, vamos servir ao Senhor. Aleluia. É verdade que às vezes a obediência em algumas situações, ou cria-nos às vezes situações desagradáveis que podem resultar em sofrimento, podem resultar até em perseguição, em compreensão, até da própria família.
a isso chama-se cruz. Será que nós estamos dispostos a passar por essas situações? Se eu disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas eu não vou falar de Jesus porque vou falar mal de mim, porque vão coisa. Então, não estamos a levar a cruz. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Esteja disposto a viver pela fé, porque eu vou dar as palavras na hora certa, porque eu te ajudarei, porque eu te protegerei, porque eu serei contigo. Eu serei contigo. Concluindo, em Filipos até o público das igrejas mudou. A assistência dos convertidos mudou. Quando na verdade encontramos em todo o Antigo Testamento e até... claro que as mulheres encontramos nos Evangelhos algum destaque, alguma mulheres que serviam ao Senhor. Amém? Em Atos 1, no dia de Pentecostes, estavam reunidas mulheres com eles também, juntamente com os apóstolos. 120 na totalidade, entre homens e mulheres, no cenáculo, e foram cheios do Espírito Santo. Vemos também as viúvas que eram ajudadas, mas também vemos, de alguma forma, que até não eram assim tão bem ajudadas. Havia discriminação. Na cultura judaica, a mulher tinha um papel muito baixo, inferior. E Jesus, logo é interessante que no seu próprio ministério muitas mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Ele revela-se como Cristo revive e ressurrete a uma mulher, Madalena, Maria. E agora as mulheres começam a ter um papel muito importante também. E vamos ver mais para a frente mulheres que Deus começa a usar. Amém? Como Príscila. Amém? Vemos mulheres, na verdade, que o Senhor começa a usar tremendas, que Ele... Irmãos, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Porque o Evangelho penetra na Europa. E quando penetra na Europa, irmãos, encontra liberdade que não encontrou nas mentes das pessoas em Israel. Porque eram mentes muito condicionadas por uma cultura machista. Mentes condicionadas por uma cultura de predominante macho. Agora veja o próprio Paulo que fala às igrejas. No capítulo 3 de Gálatas ele diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já os revestistes de Cristo. E nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? O Senhor salvou Lídia. O Senhor salvou Lídia. E o mesmo Senhor que salvou Lídia é o mesmo Senhor que ainda hoje quer salvar, curar e libertar. Amém? Lídia, ela estava perto do caminho, mas ainda não tinha entregue a sua vida a Jesus. Há pessoas à nossa volta que estão perto do caminho. Alguns até que poderão cantar cânticos sobre Jesus. Um dia ficamos surpreendidos com alguém, mas no seu interior gemem e gritam por socorro. Passa a Macedónia e ajuda-nos. Passa. Há pessoas à tua volta que estão a clamar por ajuda. E tu és a resposta de Deus para as suas vidas. Vamos ficar em pé. Nesta manhã, sinto que aqui há pessoas que estão precisando de um toque especial de Deus. Há aqui pessoas nesta manhã em sofrimento. Há aqui pessoas que estão buscando uma direção de Deus, mas que estão ainda muito confusas em relação
aquilo que Deus quer, qual o caminho, qual a decisão que tem que tomar.